Então, segunda-feira, na realidade, essa aula de hoje é uma aula que a gente vai repor menos tempo, porque é uma aula complementar à aula de segunda-feira, que infelizmente deu problema aqui na energia, né? Eu fiquei sem energia, mandei até o videozinho para a Adi, para ela passar para vocês. Então, hoje a gente vai repor o que ficou faltando da aula de osteomioarticular, e na segunda-feira, dia 22, encerramos aí nosso conteúdo de semiologia 2, falando um pouquinho de semiologia neurológica para vocês, tá bom? Hoje a gente só vai dar sequência no nosso conteúdo. Bom, então a gente falou um pouquinho de sacrolombalgia, a gente falou de síndrome compartimental, e vimos que esses dois quadros, que correspondem à unidade de osteomioarticular, o nosso paciente, ele cursa com dor, né? Um, dor lombar, e o outro, uma dor que seria na extremidade, na localização específica do trauma em si. E agora a gente vai falar de algo mais complexo, porque, assim, conhecer as patologias reumatológicas é muito importante. Eu não sei se vocês estiveram em fisiopatologia, provavelmente já devem ter ouvido falar em fisiopatologia ou outra disciplina, mas a gente vai falar de dados semiológicos, tá? O que é que vocês têm que saber da semiologia reumatológica? Por quê, prof? Porque se a gente fosse a fundo em cada quadro patológico da reumatologia, nós íamos ter que ter aí, no mínimo, aproximadamente 2 meses mais de aula, tá? Por quê? Porque é bem abrangente, não é um assunto muito fácil, né? As patologias reumatológicas, até para o diagnóstico, é bem complicado, então a gente precisa aí enfatizar alguns pontos importantes. Bom, quando a gente fala de patologia reumatológica ou de enfermidades reumatológicas, a gente tem que entender que as doenças reumáticas, elas afetam não somente o nosso sistema músculo-esquelético, tá? Mas elas também afetam o nosso tecido conjuntivo. Então, toda afetação do tecido conjuntivo como um todo, assim como ao sistema músculo-esquelético, são afetados. E, claro, a gente tem manifestações clínicas que são específicas de alguns quadros patológicos e que fazem aí a gente começar a direcionar para um bom diagnóstico. Prof, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer para vocês que nem todo paciente ele vai ter manifestações articulares, tá? Nem todo paciente com processo ou com alteração ou com enfermidade reumatológica vai ter comprometimento articular. Uma manifestação articular, ele pode apresentar manifestações extra-articulares, né? E essas manifestações são manifestações gerais. As enfermidades reumáticas, então, como a gente viu, eu quis tratar aqui para vocês, aí está escrito ninhos e adolescentes, mas isso serve para os adultos maiores, né? Então, constitui o grupo de enfermidades que afeta o nosso sistema músculo-esquelético, afeta o nosso sistema de tecido conjuntivo, tá? E, claro, a gente tem que entender, como eu disse, que abrange a outros órgãos e outros sistemas. O aspecto ou a forma da gente analisar as enfermidades reumatológicas é muito grande, abarca várias situações, desde processos que são locais e até mesmo processos que são transitórios. Processos que podem ter uma origem mecânica, né, assim como a gente pontua uma dor crônica musculoesquelética, ou um quadro de uma osteocondrose, ou infecções musculoesqueléticas, ou até mesmo fragilidades ósseas, enfermidade inflamatória crônica, sendo articular, e enfermidade sistêmica autoimune ou autoinflamatória. Então, a complexidade de se estudar reumatologia é gigantesca, né? Mas não se preocupem, que a gente vai entender aqui as formas mais específicas para que vocês consigam aí, amanhã ou depois, fazer diagnósticos mais tranquilos e muito mais pontuados. Bom, uma outra coisa que a gente tem que citar é que, principalmente essas enfermidades reumatológicas, elas costumam apresentar bastante em crianças e adolescentes.
Adultos, com certeza, mas adultos já seria um quadro clínico um pouco mais específico, tá? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês, né, um quadro etiológico de como essa divisão, essa classificação dessas enfermidades reumatológicas em crianças e adolescentes, tá? Por exemplo, gente, só para que vocês entendam, nós temos enfermidades aqui, numa divisão de um padrão geral, que são divididas em enfermidades inflamatórias crônicas, tá? E nós temos a outra divisão, que são as enfermidades não inflamatórias. Então, de forma geral, de classificação geral, a gente divide elas em inflamatórias e não inflamatórias. Aquelas que são inflamatórias crônicas, deixa eu só aceitar mais um aluno aqui. Rapidinho. Aquelas que são inflamatórias, elas são subdivididas, tá? Então, vocês vão ver que essa subdivisão é uma subdivisão que começa com afetação articular predominantemente, tá? Então, o paciente, ele tem sim que ter uma afetação da articulação, e ele cita exemplos como artrite idiopática juvenil, que a gente chama de AIJ, espondiloartrite juvenil e artrites relacionadas com a infecção. Logo, temos também sem afetação articular predominante. Então, aqui esse paciente, ele não tem uma queixa de uma artralgia, por exemplo, de uma dor na articulação. Quando eu falo enfermidade articular ou sem afetação articular predominante, a gente divide elas, mais uma vez, em dois grupos, em conectivopatias e vasculites, tá? Aí entra o lúpus eritematoso sistêmico, a dermatomiosite juvenil, a esclerodermia, a enfermidade mista do tecido conectivo, logo, que estão associadas aos vasos sanguíneos de pequeno, médio e grande calibre, temos enfermidade de Takotsubo, né, que são de grandes vasos, mediano vaso, enfermidade de Kawasaki, tá? Tem a famosa PAN também, que é panartritis nodosa, e as de pequeno vaso, que nós temos ali as de Wegener, ok? Tem a de Schultz-Strauss, e tem a não granulomatosa, que entra a púrpura de Renoche, tem as urticárias vasculites, dentre outras. Então, gente, essa divisão é muito ampla. E logo, a gente observa aqui enfermidades autoinflamatórias, né? Que tem a síndrome hereditária da febre periódica, nós temos a síndrome de Muck e outras. Isso tudo, todo esse quadro aqui, imaginem vocês que estudar todas essas patologias aqui e saber o diagnóstico diferencial de cada uma delas é muita coisa. Mas não se preocupem que a via de investigação para as patologias reumatológicas é uma só. A forma de abordagem clínica sempre vai ser uma só, tá? O que vai dificultar um pouco, o que vai diferenciar um pouco, vai ser na hora que a gente for solicitar os exames complementares. E as enfermidades não inflamatórias, nós temos a síndrome de dor crônica, a síndrome de fragilidade óssea e as infecções que são musculoesqueléticas. Então, é muito grande, professor. Nossa, a gente saber de tudo isso aí, né? Quem me dera um dia eu saber. Não é quem me dera, vocês vão saber sim. Porém, a gente não tem como decorar, não tem como aprender do dia para a noite. Se vocês forem fazer reumatologia como uma especialização, provavelmente vão aí manejar muito bem cada uma delas. Mas, de um aspecto geral, o que a gente tem que saber são as manifestações que são articulares, tá bom? Prof, vamos entender uma coisinha aqui. O que a senhora quer dizer com manifestações articulares? Né? Artrite e artralgia. Na verdade, gente, artrite e artralgia, a gente diz que são polos. Tá? Polos. Como assim? São polos da reumatologia. Então, o que a gente tem? Clinicamente, quando a gente olha esse paciente, a artrite ela vai sempre ser um
processo muito mais evidente. A artrite a gente consegue aí identificar no exame físico, tá? E também, claro, a gente consegue valorizar ela quando a gente vai elaborar um diagnóstico, porque a artrite já é uma lesão, né, um pouco mais específica. Agora, quando você tem um paciente que ele apresenta artralgia, a artralgia, de uma maneira geral, gente, é menos específica, porque qualquer outro quadro patológico nosso, a gente pode apresentar artralgia. Dor na articulação. Se você vai jogar uma bola, se você teve uma contusão, você pode apresentar uma artralgia. Se você exagerou na atividade física, você pode apresentar uma artralgia. Né? Se você é uma pessoa mais obesa, sedentária, você pode apresentar uma artralgia. Se você tem uma síndrome gripal, você pode apresentar uma artralgia. Então, assim, é muito amplo o paciente que chega lá dizendo que tem dor na articulação. Opa, mas a gente tem como guiar o nosso pensamento e o nosso raciocínio, direcionar cada passinho desse, não tem? Tem. Aí nós vamos fazer a nossa investigação clínica, tá bom? Bom, o que a gente tem que entender? Nós temos que sempre perguntar e pensar, olha, meu paciente tem artralgia, beleza, isso é na mesma articulação, por um período prolongado. Opa, ele vem sentindo essa dor há muito mais tempo, na mesma articulação, né, um período prolongado. Será que é em um joelho? Será que são nos dois joelhos? Será que é em um tornozelo ou nos dois tornozelos? A quantidade de articulações afetadas vale muito para o nosso diagnóstico. E depois eu vou mostrar para vocês isso, tá bom? Bom, por exemplo, uma das coisas que a gente diz, fora a artralgia, o que você tem que pensar e pode estar associado junto é um derrame articular, tá bom? Como assim, prof, um derrame articular? Quando você vai tocar nesse paciente, ele vai ter dor à palpação. Quando você vai tentar mobilizar a perna, o braço do paciente, ele vai ter dor. E aí, prof, quando você tocar com o dorso da sua mão, você vai sentir calor na articulação. E, claro, esse paciente, ele vai ter uma limitação da amplitude de movimento. Então, ele vai estar limitado, né? Não tem uma amplitude de movimento maior. Ah, entendemos, ok? É isso aí, tá? Então, aqui, quando vocês quiserem, né? Se quiserem agregar depois no slide ou na anotação de vocês, vocês podem colocar que fora a artrite, a artralgia, uma das coisas que vocês têm que observar sempre vai ser o quê, professora? Junto a esse quadrinho aqui, deixa eu ver se eu consigo agregar aqui para vocês, é derrame articular, tá bom? Então, o derrame articular aqui é bastante interessante. Aí você reúne aqui alguns dados importantes. Dor à palpação, depois eu mando esse slide arrumado para vocês, porque provavelmente a gente sempre vai lembrando e agregando mais coisas, né? O paciente tem dor à palpação, ou a movimentação, tá? E também, prof, eu posso colocar aí que a senhora disse, além de dor à palpação, a movimentação, a gente vai tocar e vai sentir calor, né, na zona, ela vai estar quente, e logo mais isso, vai ter limitação, tá? O paciente, ele vai ter limitação. Ele não vai conseguir fazer uma amplitude de movimento muito grande, então, limitação de movimento. Vamos colocar aqui. Pronto, agora ficou mais fácil. Tá? O que a doutora Mari quer dizer para vocês com isso? Que artralgia é só artralgia. Artralgia acompanhada com outros sintomas não passa a ser só uma simples artralgia. Beleza? Vamos continuar. Bom, como diz aí, é muito importante a gente ter em conta que determinadas enfermidades não reumáticas, tá? Não reumáticas, por exemplo, algumas neoplasias hematológicas, algumas enfermidades metabólicas, podem afetar o sistema músculo-esquelético, simulando um processo ou uma enfermidade reumática. Então, para que isso? Nós vamos precisar de uma boa história clínica, para saber separar, olha, isso aqui realmente é uma enfermidade reumática.
Não, isso aqui não tem nada a ver com enfermidade reumática, isso aqui é uma enfermidade metabólica, isso aqui é uma neoplasia hematológica. Tanto que, gente, quando pedirem para vocês fazerem diagnóstico diferencial, tá? Se tiver lá, cite um exemplo, estou falando que vai ter na prova, mas um exemplo, cite o diagnóstico diferencial de enfermidades reumáticas. Não foi específico qual enfermidade reumática, né? Aí você vai citar que o diagnóstico diferencial vai ser uma neoplasia hematológica, tá? E enfermidade metabólica. Pronto, esses são o diagnóstico diferencial. Por que eu digo isso? Porque às vezes você pode ter um quadro clínico de um paciente que chegou no seu consultório e ele teve ali uma faringoamidalite, uma amidalite, né? Ah, essa faringoamidalite, belezinha, ele teve sem problema nenhum, só que ele não tomou medicamento, então ela se curou sozinha. Mas faringoamidalite não se cura sozinha, né, espontaneamente. Beleza, mas ele não tomou nada, deixou aquilo seguir e progressar. E ele vai consultar com você porque ele tem dor nas articulações, ele tem dor na articulação do joelho, ele tem dor na articulação do tornozelo, ele tem dor na articulação do ombro. Na hora que ele chega contando esse histórico, dizendo isso e aquilo, poxa, você já vai fazer um diagnóstico na lata. Aí ele ainda refere, doutor, eu tive um episódio de sangramento nasal, eu estou me sentindo muito fraco e eu não estou exercendo mais, eu não estou fazendo mais as atividades que eu fazia antes, por exemplo, jogar bola. Você, como médico ali, que conhece todas as patologias, né, ou pelo menos tenta conhecer todas as patologias, você vai dizer, isso aqui é clássico, ele tem com certeza uma enfermidade reumática. Só que é onde a gente pode comer boi. Por que eu digo comer boi? Porque a gente pode estar pecando por ser muito óbvio. E às vezes a gente esquece que pode ser um processo neoplásico hematológico, se é uma criança com perca de peso, com cansaço, com astenia, dinamia, né? Ou às vezes é uma enfermidade metabólica em desenvolvimento. E aí você faz o tratamento e o paciente não melhora. Então, quem errou? Foi a gente? Foi você? Fomos nós? Provavelmente. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? O diagnóstico de uma enfermidade reumatológica geralmente não é um diagnóstico clínico, apesar da clínica ser bastante específica. Bom, então, para que a gente consiga diagnosticar uma enfermidade reumática, a gente sempre deve pensar o quê? Na enfermidade, tá? Então, a gente tem que ter conhecimento de patologias reumatológicas para que a gente possa aí suspeitar, saber fazer uma anamnese, saber fazer uma exploração adequada, saber sempre, gente, usar o que a gente puder de exames complementares para que a gente consiga realizar um diagnóstico precoce, para melhorar o prognóstico desse nosso paciente, tá? Lembrando que quanto antes a gente trata, melhor qualidade de vida esse nosso paciente vai ter. Porque aqui nós estamos falando de processos dolorosos, processos incômodos, que vão levar ao estresse no paciente, dor causa estresse. Beleza? Prof, e como é que a gente faz isso? Bom, como nós estamos em semiologia e a gente já chegou praticamente no final de um semestre, vocês sabem que uma anamnese bem feita é tudo, né? E a gente começa falando do motivo de consulta principal. O motivo de consulta principal, ele sempre deve se refletir de forma concisa, como, por exemplo, artralgia de larga evolução. O paciente vai dizer para você que ele tem dor na articulação há vários dias. Ou inflamação no joelho. Ou febre e exantema a estudo, porque o joelho está edemasiado, né? E o seu paciente, ele desenvolve febre. Ou coceira de recente começo. Então, a gente tem que estabelecer o signo e o síntoma para a gente chegar no grupo correto das patologias musculoesqueléticas. Mas calma, vamos lá que a gente vai ajudar agora aqui. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é sempre o seguinte: quando vocês estão sentados na mesinha de vocês, né,
e vocês são o paciente, vocês são o médico ali em questão e o paciente está na sua frente, a primeira coisa que você vai saber é o quê? Vou fazer uma anamnese, só de olhar para o paciente eu já tenho que buscar algumas informações, tá? Só de olhar eu tenho que ter um raciocínio clínico já do problema e elaborar a hipótese de diagnóstico. Prof, como é que eu faço isso? Você olhou ali, ele é um paciente jovem. Opa, um paciente jovem que veio por artralgia. Bom, paciente jovem pode ser febre reumática ou pode ser um processo chamado de leucose. Não, é um paciente idoso, né? Bom, então, é um paciente idoso, então, esse paciente, geralmente, ele pode ter uma osteoartrose ou ele pode ter gota, não é? Porque a gota também dá essas características de artralgia, tumefação da articulação, limitação de movimento, dá tudo isso. Ele é do sexo feminino. Não, ele é masculino, então ele vai ter gota. Se é feminino, eu vou pensar em um lúpus, eu vou pensar em o que eu vou pensar? Não, eu vou pensar a cabeça de vocês a mil. Mas aí, um outro detalhe importante é que sempre vocês vão perguntar se esse processo que ele teve, né, desse quadro doloroso, ou até mesmo dessa inflamação na articulação em si, se essa artrite é recorrente. Se sempre ele tem isso, ou foi um caso esporádico, né? Ele vai dizer, não, doutor, eu já tenho isso aqui há uns 2 meses. Hora passa, hora volta, hora voa, né? Tem hora eu tô bem, tem hora eu sinto mais dor, tem hora eu fico ali, tem hora eu sinto assim. Poxa, você vai pensar, é uma artrite recorrente. Então, pode ser uma artrite microcristalina, pode ser uma sinovite, pode ser um reumatismo, pode ser uma hidroartrose, mas aí vocês já vão conhecer as patologias, né? Agora, esses nomes que eu posso estar dizendo para vocês está sendo muita informação, mas depois vocês vão saber específico. Aqui eu estou ensinando vocês a lidar com a semiologia reumatológica. Logo, você pode pensar, poxa, é uma artrite episódica, ele tem episódios, ou aconteceu uma vez, então ela pode ser traumática, né? Ele foi lá, correu, jogou bola, teve uma lesão no joelho, pode ser, pode. Não, mas ela pode ser uma artrite séptica, que dói muito, o paciente sente muita dor, muito incômodo, muita inflamação. Mas o que é interessante, que a gente não para por aí. Nós perguntamos dos sintomas, né? Dos sintomas gerais, porque a artralgia e a artrite é uma coisa específica. A artrite mais específica até do que a artralgia. Mas, prof, ele tem sintomas gerais. Então, o que ele tem? Ele tem febre, ele tem emagrecimento, ele tem fadiga, ele tem anorexia. Opa, pera lá. Isso pode estar relacionado a um quadro neoplásico, a uma artrite inflamatória, a uma artrite séptica, a uma artrite microcristalina. Tá, mas até agora aí você não foi preciso ao ponto, não consegui chegar no diagnóstico ainda. Calma lá, a gente não acabou a nossa história clínica. Paciente, você faz uso de medicação? O senhor toma alguma coisa? Ah, sim, doutora, faz muito tempo eu tomo corticoide, eu tomo prednisona. Pode ser uma artrite séptica, então. Pode ser uma osteonecrose séptica. Não, eu faço uso de anticoagulante, já de larga data, larga evolução. Ah, pode ser uma hemartrose. O que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero dizer para vocês que nem sempre, gente, a gente vai lembrar de perguntar tudo isso. Mas isso que eu estou falando para vocês ao primeiro momento, quando você vê o seu paciente, você sabe identificar. É um paciente jovem, é um paciente idoso, é do sexo masculino ou feminino? Pronto. Aí você vai perguntar, você teve essa dor ou essa inflamação uma vez ou várias vezes? Isso foi em um episódio? O senhor sente mais o quê? O senhor toma algum remédio? Esses são os pontos importantes para começar a desvendar o mistério das enfermidades reumatológicas. Logo, continuando a isso, uma coisa que a gente obrigatoriamente tem que perguntar é a duração.
Talvez os slides que vocês estão olhando aí não tenham essas características, tá? Mas depois eu mando esse para vocês. É a duração. Por quê, prof? Você precisa saber a duração da manifestação articular. Quanto tempo, né, para que a gente consiga fazer um diagnóstico? Um paciente que tem uma duração aguda, pouco tempo, dias e semanas, né, até 3 semanas, é um paciente que pode ter uma artrite microcristalina, infecciosa, pode ter uma febre reumática inicial, pode ter uma artropatia por um trauma, pode. Agora, o paciente que apresenta uma duração dessas manifestações cronicamente é um paciente que tem evolução sintomatológica de mais de semanas. Mais de 6 semanas com esse quadro clínico, opa, eu vou pensar em algo maior. Eu vou pensar numa artrite reumatoide, eu vou pensar numa artrite soronegativa, eu vou pensar numa artrite infecciosa. Então, o tempo aqui é muito importante para que a gente possa aí saber diferenciar uma estruturação da outra, né? E isso é só no interrogatório que vocês vão conseguir, tá bom? Mas é um interrogatório simples, são perguntas básicas que vocês vão fazer para o paciente de vocês. Ah, prof, beleza, eu já tenho a informação da duração, de quanto tempo durou esse processo. Tudo bem. O que mais que você vai precisar saber? Ora, agora, depois que eu vi a duração, eu vou para o principal. Eu vou procurar saber o número de articulações que foram envolvidas. Então, vocês vão perguntar para esse paciente se foi uma articulação envolvida, né? Só foi no joelho direito, por exemplo. Então, a gente chama de monoarticular. Monoarticular, que só afeta uma articulação, pode estar relacionada com a gota, pode estar relacionada com origem infecciosa, ou uma osteoartrite. Não, doutora, ele disse que ele tem afetação de 2 articulações, ou afetação de 4, de 2 a 4. Então, ele tem uma afetação oligoarticular. Uma afetação oligoarticular significa o quê? Pode significar febre reumática. O paciente com febre reumática, ele tem dor em mais de 2 articulações, geralmente em 4 mesmo, tá? Mas é só febre reumática? Não, pode ser uma osteoartrite, dentre outros processos. Ah, prof, o meu paciente, ele disse que ele tem uma articulação, ele tem dor em todas as articulações, praticamente. Então, ele tem uma poliarticular. Poliarticular é o que, prof? Mais de 4 articulações são comprometidas. Quem que pode? Pode ser artrite reumatoide? Pode. Pode ser osteoartrite? Pode. Pode ser artropatia soronegativa? Pode também. Tá, mas vamos por outro exemplo. Vamos dizer que ele disse para você assim, olha, doutora, eu tive, no início, quando eu comecei a sentir esses incômodos na articulação, doía todas as minhas articulações. Sabe o que é tudo? Era tudo, doutora. Todo lado que eu chegava, sentava, virava, isso, aquilo, me doía. Mas depois, doutora, né, depois de passado um tempo, melhorou. Mas sabe o que é? Antes, eu observei que no começo de tudo era só em uma, e depois essa dor foi para outras. Opa, então você tem um paciente que tinha afetação em uma articulação, que era monoarticular, e de repente progressou para outras articulações, né? Virou uma poliarticular. Então, ele tem afetação muito grande das articulações. Aí pode ser até mesmo o lúpus eritematoso sistêmico, tá? O lúpus, o paciente geralmente sente dor em um lugar, e depois ele passa a sentir dor em outros lugares. Pode ser uma artrite reumatoide, uma artrite psoriática, uma doença chamada de Behçet, artrite ou síndrome de Reiter, né? Dentre outros processos. Aqui a gente cita os mais comuns,
Mas é claro que isso é uma evidência clínica, né? Você vai perguntando e vai evidenciando. Às vezes ele não está com dor naquela hora ali, ou alteração naquela hora, mas ele já teve esse quadro. Bom, tirando isso, o que é interessante você investigar? Se ela é simétrica ou se ela é assimétrica, tá? Se tem assimetria dessas manifestações. Prof, como assim? Simétrica, quando a gente diz que, quando você olha a simetria do problema nas articulações, por exemplo, ele tem dor nos dois joelhos, e os dois joelhos estão tumefactos, estão bem inchados, têm calor, estão parecidos. Então, isso é algo simétrico, está acontecendo em ambos os lados. Assimétrico é quando um lado dói e o outro está inflamado, por exemplo, tá? É difícil, né, perguntar para o paciente, ou é difícil evidenciar a simetria. A simetria é mais complicado, mas agrega o diagnóstico se vocês quiserem. Beleza? Então, isso é interessante a gente perguntar. Bom, fora isso, a gente tem que lembrar, antes dos antecedentes familiares, isso eu só vou comentar com vocês, o quê? Que nessa questão, gente, esse nosso paciente, eu preciso entender a que articulação ele está sentindo esse problema, a que articulação tem dor. Por exemplo, é uma articulação intervertebral? É uma articulação costovertebral? É numa articulação sacroiliaca, por exemplo? Eu preciso localizar, eu preciso entender topograficamente onde está a dor, aonde começou a dor, tá? Ah, não, prof, é no punho. Ah, não, é no cotovelo. Ah, é no joelho, é no tornozelo, é na falange. Então, eu tenho que perguntar, ok? Isso é muito importante. E vocês precisam perguntar isso, tá? Então, são questionamentos que a gente vai fazendo ao largo da história clínica e que a gente consegue desvendar o famoso mistério de uma forma simples. Quer ver uma coisa interessante que talvez as pessoas não dão muita importância para isso? É nos antecedentes familiares. Às vezes a gente vai perguntar, claro, diabetes, hipertensão, asma, né? Só tomei uma aguinha aqui. Mas, uma das coisas que eu costumo elencar muito importante, que os alunos, às vezes até nós médicos, erramos e não perguntamos, é em relação, gente, à tuberculose. Por exemplo, se você tem um antecedente familiar, né, de psoríase, pode ser que você desenvolva ali uma artrite psoriásica, tá? Ou você tem um histórico na família de uma espondiloartropatia. Pode ser que você desenvolva uma artrite ou uma enteite, ou uma entesites. Prof, mas lá na minha família, eu tenho muito histórico de enfermidade autoimune em mãe, né, portadora de anti-RO positivo, por exemplo, o lúpus. Ah, então pode ser que, né, você tenha ali um lúpus neonatal, um bloco cardíaco. Mas a tuberculose é interessante, porque às vezes a gente não lembra de perguntar se já teve contato, se não teve contato, se já foi infectado, se não foi infectado. E a tuberculose, ela pode dar origem depois a uma artrite ou uma osteomielite tuberculosa. Não se esqueçam que quando a gente fala de TBC, geralmente a gente fala, de TBC somente pulmonar, mas não, né, gente? A TBC, ela pode dar instalação em qualquer área, principalmente óssea, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do mal de Pote, mas é quando você tem uma instalação, né, do processo da tuberculose em corpos vertebrais, principalmente, beleza? Bom, fragilidade óssea e osteogênese imperfeita. Pode ser que a criança, né, ou adolescente desenvolva aí uma osteogênese imperfeita. E temos também as enfermidades do colágeno, tá? Se você tem na sua família algum histórico de alguém que tem enfermidade do colágeno, poxa, você pode desenvolver uma síndrome de Marfan, uma síndrome de Ehlers-Danlos, dentre outras. Então, o antecedente familiar é algo muito importante, você tem que saber,
você tem que investigar. Olha, não tem nenhuma dessas alternativas ali, tá tudo certo, então tá bom, vamos progressar, tá? Gente, a grande maioria das enfermidades reumatológicas de base imune, né, a gente não consegue identificar um gene específico que predispõe a essas enfermidades. Não é infrequente que as crianças com enfermidade reumática tenham familiares com enfermidades autoimunes, como artrite reumatoide, espondiloartrites, tiroidites, psoríase, diabetes mellitus, ok? O que a gente pode chamar de carga familiar. Então, isso pode acontecer, claro, é muito comum, por isso que diz aqui, ó, que crianças com enfermidades reumatológicas que tenham familiares com enfermidades autoimunes, tá? Isso é muito comum. Determinadas enfermidades apresentam padrões de herência mais claro, né? Como as síndromes. Síndrome da febre periódica, tá? A famosa de cabeça ou febre mediterrânea similar, familiar, a osteogênese imperfeita, síndrome de Marfan, dentre outras. Então, aí, o que acontece? Poxa, você já tem ali padrões de herências mais claros em algumas enfermidades específicas que são conhecidas, você vai fazer uma árvore genealógica para ver de onde veio esse processo. Mas, o que acontece? Nós temos muitas, isso não é pouca, nós temos muitas enfermidades genéticas que têm expressão clínica no sistema músculo-esquelético, tá? E, às vezes, é o que eu disse, você vai pensando no diagnóstico de uma enfermidade reumática, sendo que o seu paciente pode ter uma enfermidade aí genética. Essas coisas acontecem até mais, com mais frequência do que a gente imagina. Prof, então, o que eu tenho que fazer? É importante você perguntar os antecedentes desse paciente. Olha, se você está frente a uma criança, é a mãe da criança, ou se você está frente a um adolescente, a um adulto, você vai perguntar o quê? Quando você pergunta os antecedentes pessoais, aqui o que importa? Aqui a gente pode perguntar se ele teve traumatismo, quando ele estava praticando atividade física. Ah, eu tive sim, doutora. Então, isso significa que você pode estar frente de uma artrite traumática, né? Que aconteceu uma sobrecarga mecânica. Ah, não, ele teve uma infecção gastroentérica. Opa, pode ser uma artrite reativa. Não, ele teve ali uma infecção estreptocócica, que é o que a gente mais lida na nossa prática clínica, tá? Claro, se ele teve uma infecção estreptocócica, uma faringoamidalites, ou só um processo de uma faringites, até mesmo ele teve uma ranhura, né, um rasgo na pele, uma lesão, né? Eu posso dizer que esse paciente está desenvolvendo uma artrite reativa pós-estreptocócica, logo a febre reumática, ou até mesmo o que a gente tem o processo de uma uveíte reativa, que depois eu vou mostrar até uma imagem no final. Ah, prof, meu paciente teve uretrites, inflamação na uretra, pode estar relacionada a síndrome de Reiter ou uma artrite reativa. E assim a gente vai perguntando, tá? Existem antecedentes, né, que a gente precisa perguntar sempre ao paciente. Prof, quando a gente diz assim, alguns pacientes, por exemplo, que apresentam algumas comorbilidades estabelecidas, como aqui, né? Como assim? Seu paciente, ele tem uma enfermidade inflamatória intestinal, já diagnosticada, tá? Pode acontecer, claro. Então, ele apresenta um sintoma de uma artralgia ou de uma artrites. Quando você vai a fundo, ele pode ter uma artralgia ou uma artrite em brote intestinal e desenvolver um processo de uma sacroileites. Ah, ele tem enfermidade celíaca. Ele pode ter uma síndrome musculoesquelética associada. Ele tem uveites, que é uma inflamação que dá a nível dos olhos, né? Então, ele pode ter uma artropatia crônica, uma sarcoidose, uma enfermidade de Behçet, qualquer coisa. Ah, não, prof, ele tem psoríase, pode ser uma artrite crônica. Síndrome de Down, ele pode desenvolver aí uma artropatia de síndrome de Down.
tá? Então, isso é importante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui. Vou só citar e depois eu comento ali. Antecedentes epidemiológicos, galera. Às vezes você tem um paciente que tem contato com enfermos, principalmente de quê? Tuberculose, olha ali de novo. E esse paciente, ele diz assim para você, eu não tive nada, mas meu pai, há um tempo atrás, ele se tratou de um negócio que deu no pulmão dele, acho que era tuberculose, alguma coisa assim. Opa, ele teve um contato, isso é um antecedente epidemiológico importantíssimo. Então, pode ser o quê? Uma tuberculose osteoarticular, tá? Não, ele fez viagens para o estrangeiro. Pode ser a famosa enfermidade de Lyme. O que é enfermidade de Lyme? É bem faladinha, picadura de carrapato, né? Paciente que recebeu várias picadas de carrapato. Bom, febre da chikungunya, né? Picadura do mosquito. Isso aí, o paciente tem dor poliarticular, galera. Quem teve chikungunya sabe como é que é. Não consegue nem colocar o pé no chão, não consegue andar de tanta dor. As articulações ficam tumefactas, as articulações têm signos flogísticos, né? As articulações, elas têm calor, tumor, rubor, tem tudo. E por causa de quê? Por causa da picada de um mosquito. Então, é a famosa chikungunya, o paciente tem febre. E chikungunya, vocês sabem que é o ápice em Brasil, Paraguai, em qualquer lugar que vocês forem. E isso pode ser epidêmico, né, endêmico, tá? Ou aqueles pacientes que fazem ingestão de lácteos sem higienizar. Aí pode ter o quê? A brucelose humana. O paciente vem com artralgia e artrite. Quando você pergunta, mas como é que é seu dia a dia? O que você gosta de comer? Como é que você é? Não. Geralmente eu não lavo nada para comer. Eu só boto na boca e pronto. Pode ser? Pode. Então, imaginem que nós temos milhares de possibilidades para artralgia e artrites. Até a gente chegar no diagnóstico específico, vai um tempinho. Como eu disse para vocês, os antecedentes epidemiológicos contam e muito, tá? Nós temos que perguntar por quê? Porque vão nos auxiliar no diagnóstico. Então, tudo vai depender o quê? De como eu vou dirigir esse interrogatório. Reforçando, se teve contato com o enfermo com tuberculose, se teve contato com animais, né, um mosquito, carrapato, ou consumo de lácteos, ou derivados sem higienizar, tá? Tudo é importante. Viajou recentemente, não viajou, a gente tem que perguntar esses dados, esses antecedentes para esse paciente, principalmente aqui. Bom, agora vamos partir para um ponto importante da nossa aula, que é aqui, ó, dor e suas características. É a parte que eu mais gosto dessa aula, porque eu acho que tratar de dor, falar de dor, é você ter um assunto muito grande, muito abrangente. Mas aqui vocês vão ver que é fácil da gente conseguir identificar certas coisinhas. Prof, me diz uma coisa aqui. Quando a gente fala de dor, né? Então, olha lá. A história do processo atual contempla tanto os sintomas musculoesqueléticos, que são relacionados à inflamação, né? Nós temos ali a dor, a tumefação, a limitação do movimento e a perca da função, como manifestações que são associadas. Beleza, entendi, show, bacana. Mas o que eu preciso saber, o que eu tenho que saber da dor? Bom, gente, primeira coisa que vocês têm que saber, que eu acabei de dizer, é a distribuição da dor. Vocês precisam saber se essa dor ela é difusa ou ela é localizada, tá? Então, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, não, eu não coloquei aqui, mas se vocês quiserem, a gente vai montando aqui rapidinho um esqueminha que eu aprendi, né, esses meus dias de estudo serviram muito para mim, principalmente aqui. Vamos colocar aqui mais simples. Dor. Prof, o que eu tenho que saber da dor? Olha, é uma dor difusa, né? Ou ela é uma dor localizada? Tá bom? Pois eu mando esse slide. Difusa. Se ela é uma dor difusa, eu posso pensar até, gente, em fibromialgia, eu posso pensar em miopatias, eu posso pensar
em síndromes miofaciais. Não, ela é uma dor localizada. Ó, é uma artrites, né? É um reumatismo de partes moles, é uma vasculite. Tá bom, beleza. Só que essa dor difusa ou localizada, já já eu falo mais a respeito da dor, eu preciso ver se junto ela apresenta o que eu disse de sinais articulares. Como assim, professora? Então, você descreveu ali a dor é difusa ou localizada, a gente já vai descrever a dor lá em cima. Mas ela tem sinais articulares? O que são esses sinais articulares? É quando você tem ali um aumento de volume. Aumento de volume na articulação, né? O paciente pode ter uma sinovite, um aumento do líquido sinovial. O paciente, quando você vai pegar no joelho, no tornozelo, na munheca do paciente, vai ter aquela consistência de borracha. Sabe quando você pega em borracha, né? Vai ser meio maciozinho a palpação. Isso é aumento de volume dentro da articulação, aumento de líquido sinovial. Ah, interessante, doutora. O que mais? Claro, se ele tem um aumento de volume, você vai notar edema, né? Você tem como notar aí um edema periarticular, um edema em volta da articulação. Ah, tá, entendi. Mas além disso, prof, o que eu posso ter também? Eritema. Eritema, você vai ter eritema. Mas só eritema? Não, eritema junto com calor. Então, opa, o paciente tem eritema, você toca com o dorso da mão, o paciente tem calor. Interessante, hein, prof? E depois, completando, o paciente pode ter derrame articular, tá? Isso é importante. Como é que eu vou saber do derrame articular, professora? Porque ele vai ter uma consistência, quando você palpa, mais cística, né? Uma consistência, quando você pega como se você pegasse um balão, enchesse de água e você tocasse ali, cutucasse, né? Isso seria mais ou menos essa consistência, tá? E quando você toca, o paciente grita. Sabe quando a gente toca na tecla do computador rapidinho, assim, tuc? A mesma coisa, a gente chama de sinal de tecla. Você toca, e o paciente vai falar, ai, doutora, pelo amor de Deus, para de pegar em mim que eu tô com dor. Então, a sensibilidade ali é gigantesca, é muito sensível, tá? Esse é o famoso sinal de tecla. Você dá uma cutucadinha ali, o paciente já vai, meu Deus do céu, arrepiar o couro, tá bom? Deixa eu até colocar esse aqui em cima desse, para organizar melhor para vocês. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? A gente vai mexendo, vai montando aqui, vai arrumando. Eu vou lembrando, esses dias eu assisti essas aulas de novo, para poder estar aqui reexplicando para vocês esse conteúdo. Então, sempre eu vou agregando mais coisa. Quanto mais eu aprendo, mais eu passo também. Bom, prof, então o que eu tenho que saber? Então, a gente vai interrogar o famoso Alicia, né? A gente vai saber a localização dessa dor, a gente vai saber radiação, o tipo, é uma dor urente, é uma dor surda, é uma dor queimante, qual que é a intensidade, né? O ritmo, o horário, ele é matutino, é noturno, é vespertino? A duração, quanto tempo? Qual foi o tempo de evolução? Tem cadência? O que é a cadência? Tem período que para, tem período que volta? Está relacionado com atividade física ou não? Né? Ou se você está em repouso, dói, se você está andando, dói, como é que é? E também vamos perguntar o quê? O que eu acabei de dizer ali atrás, os sintomas acompanhantes. Aumento da temperatura local, febre, vermelhidão, tudo isso é importante. As enfermidades inflamatórias articulares não se caracterizam por dor. Presta bem atenção que aqui está sendo claro em uma característica. Enfermidades inflamatórias articulares não se caracterizam por dor como um sintoma principal. Tem dor, porém a dor geralmente não aparece primeiro, tá? O que geralmente, se é uma criança, os pais vão perceber que ele está mais apático. Como assim?
Antes ele corria, brincava, jogava bola, descia, subia, virava pirueta, capotava para lá e para cá. Hoje em dia ele não faz mais nada. O pai ou a mãe vai dizer, doutora, eu vi que meu filho está com o joelhinho inchado, ou com o tornozelo inchado. Eu vi que ele já não está mais fazendo as graças e as piruetagens que ele fazia, doutora. Por quê? Porque ele teve uma limitação da mobilidade do membro, ele não está fazendo o que ele gosta de fazer, tá? Então, ele parou de realizar a atividade habitual. Claro que, com certeza, essa criança vai estar sentindo dor, se for uma criança, mas às vezes ele não consegue expressar esse quadro doloroso, né? Porque acho que é só pelo inchaço ali, eu acho que foi uma queda, uma coisinha ou outra, então acaba que às vezes a dor vai ficar mais escondidinha. Mas claro que se ele tem uma não querer fazer as atividades habituais, é porque o inchaço, ele provoca dor. O inchaço, essa limitação vai ter dor, né? Mas o pai, para a mãe, o que vai chamar atenção é um joelho desse tamanho, inchado. Opa, claro. Quando a dor é muito intensa, gente, o paciente aqui já é o contrário, ó. Quando o paciente ele tem uma dor intensa, o que é uma dor intensa? O joelho do paciente está lá, não tão inchado, mas ele tem dor. Dor, 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 ele vai dizer para você, doutora, parece que está enfiando uma faca, está enfiando uma agulha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele vai ficar desesperado pela dor. Quando isso acontecer, que a dor for desproporcional à tumefação articular, pode ser uma artrite séptica, pode ser um processo tumoral, tá? Então, aqui, a gente vai ter que saber o quê? O ritmo da dor. Qual que é o ritmo dessa dor? Tem sintomas acompanhantes? O paciente tem febre? O paciente tem afetação do estado geral? Então, aí a gente vai investigando. Tudo basa na dor, galera. Tudo basa na dor e como está essa articulação. Por isso que se vocês mandarem isso aqui, ó, dor difusa ou localizada, e se tem sinais articulares, pronto, vocês já vão ter ali uma guia de estudo muito melhor, tá? Muito melhor. Uma coisinha que eu quero comentar com vocês é assim, algumas literaturas dividem aqui, ó, uma dor mecânica, como diz, a dor localizada de ritmo mecânico ou não definido. O que é isso? Na reumatologia, eles dividem o processo de dor em duas, eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou só citar. Uma dor mecânica. O que é uma dor mecânica? É uma dor que está relacionada ao movimento, tá? Uma dor relacionada ao movimento. É uma dor que pode iniciar, pode acontecer no início de um movimento, tá? Ou quando o movimento ele é executado. É uma dor que tem períodos mais longos de permanência. É uma dor que aparece no joelho, uma dor que aparece no quadril, uma dor que aparece na coluna. E o paciente sempre ele vai ter a queixa de rigidez, tá? Quando ele fica muito período sentado, ele vai levantar ali, ai, parece que eu tô duro, não tô conseguindo levantar direito. A outra divisão, quando ela não é mecânica, ela vai ser inflamatória. O que é a característica ou tipo de dor inflamatória? É aquele que o paciente tem uma dor mais contínua de um processo inflamatório, né? É uma dor que pode acontecer em repouso, principalmente no repouso noturno, e o paciente, ele pode ter aí uma artropatia inflamatória crônica, tá? Então, se perguntarem para vocês, olha, esse paciente, ele tem dor mecânica ou inflamatória? Não esqueçam que são diferentes. A mecânica, sempre pensa que está relacionada ao movimento, são de articulações maiores e geralmente são em períodos mais prolongados, quando o paciente fica na mesma posição direta, tá? E quando ele levanta, ele tem uma certa rigidez. A inflamatória já é diferente, porque a inflamatória geralmente ela é contínua, tá? Ela tende a ser mais contínua. Pode acontecer no repouso noturno e, claro, pode ocorrer nas artropatias inflamatórias crônicas. Ponto. A intensidade da dor, né, nós falamos aqui, que é interessante e tal, mas o que é, prof? Eu tenho que saber a intensidade da dor. Quanto maior for os fenômenos inflamatórios, gente, maior vai ser a destruição articular. Então, isso significa que a dor mais intensa
vai ser naquelas artropatias que são mais severas, que são erosivas, tá? Por exemplo, uma artrite reumatoide. A artrite reumatoide é um processo que erosiona a articulação. Ah, beleza. Certo? Então, a intensidade da dor é interessante? Claro que sim. E a evolução? Também. Por quê? Porque você tem ali dores que são progressivas. E você tem outras que são por surtos. Febre reumática, gente. Febre reumática é um surto, é um período. Agora, progressiva. Você vai sentindo dor em uma, em duas, em três, que é o caso de uma artrite reumatoide. Depois você passa a sentir dor em várias articulações, tá? E você pode ter algumas em episódio. Você jogou bola ontem, você sentiu dor hoje. Isso pode acontecer? Claro que pode. Por que que não? Né? É mais comum do que qualquer outra coisa. Eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, que é de um livro que eu gosto muito de estudar, é até incluso de pediatria, que diz assim: dor localizada de ritmo mecânico ou não definido pode corresponder tanto à sobrecarga mecânica, por sobreuso, né, como dores de crescimento, osteocondroses e esses processos, alguns processos, claro, que são benignos. E aqui tem uma diferença interessante, gente. Signos de alarme da dor musculoesquelética. O que acontece aqui? Aqui você tem um comparativo do que é uma dor benigna quando você atende um paciente e um signo de alarme. Quando você tem um paciente que tem alívio dessa dor no descanso e que sempre vai piorar na atividade física, isso é normal, até quem não tem dor. Quando essa dor aparece na última hora do dia, claro, né, gente, se eu tô andando para lá e para cá todos os dias, vai chegar uma hora que eu vou ter dor. Isso aí não tem nem como dizer que não. Bom, dor noturna que se alivia com analgésicos simples e massagem. Ausência de inflamação articular, né? Quando você tem hiperlaxitude articular, que você consegue fazer vários movimentos na articulação. Ou ausência de hipersensibilidade óssea. Força normal, crescimento normal, tá tudo certo. É dor, tem dor, mas a dor é benigna, não apresenta critério de malignidade. Agora, o que é um signo de alarme para uma dor articular? Quando você tem uma dor que melhora com a atividade física. Geralmente tende a ser ao contrário, não é? Uma dor que também é presente durante o repouso. Quando você tem rigidez matutina. Quando você tem uma dor noturna que não alivia nem com analgésico, e claro, quando você vai fazer massagem é que você tem mais dor ainda. Quando você tem presença de inflamação articular, quando você tem rigidez articular, quando você tem hipersensibilidade óssea, quando você tem debilidade muscular e alteração pondoestatural. Então, meus amores, esses aqui são os signos de alarme que a gente tem que entender que são para todos os pacientes que apresentam dores articulares, tá? Esses são os signos de alarme. Claro que, primeiro a começar aqui, você imagina um paciente dizer para você, doutora, eu quando faço atividade física, eu melhoro a minha dor. Quando eu estou lá parada em repouso, eu ainda tenho dor. Onde se viu que isso é normal? Né? Quando você acorda com rigidez matutina. Gente, é horrível os pacientes que apresentam rigidez matutina. E falando em rigidez matutina, vou até colocar aqui, ó. Por quê? Porque é frequente, tá? É frequente quando? O que é rigidez matutina, doutora? Eu vou falar para vocês. Rigidez matutina é uma sensação de lentificação da articulação. É como se você fosse tentar apertar, flexionar, extensionar rápido, tipo o coração bater no sístole de ar, dum, 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 e você não consegue. Você tem um movimento lentificado, tá? O que é uma rigidez matutina? É uma sensação de lentificação da articulação. É característico, gente. Por quê? Porque a rigidez matutina, ela atinge pequenas articulações. Então, principalmente nas articulações da onde? Mão.
tá? Na mão, o paciente não consegue abrir e fechar a mão, o paciente tem dificuldade para realizar esse movimento. Isso me leva a pensar que seria uma doença inflamatória articular crônica. Ok? Isso me leva a pensar. Agora, se você tem uma rigidez acima de 30 minutos, tem, claro, uma importância clínica. Mas se o seu paciente tem uma rigidez acima de 60 minutos, opa, gente, rigidez matutina acima de 60 minutos é critério de diagnóstico de artrite reumatoide. Quer ver? Não se esqueça, porque a gente não falou específico de artrite reumatoide, mas se você tem ali, deixa eu pegar aqui, peraí. Vamos colocar essa observação para que vocês não se esqueçam que isso aí pode cair num exame, não estou falando na minha prova, estou dizendo em qualquer outra prova. Se você tem um paciente com rigidez matinal, mais de 60, tá? Mais de 60 minutos, isso já é um critério de diagnóstico. Para que, professora? Critério de diagnóstico de artrites reumatoide. Certo? Paciente com rigidez matinal, mais de 60 minutos, critério de diagnóstico de artrite reumatoidea. Tem rigidez que estabelece ao prazo aí, que dura até 30 minutos e deve ser investigada, tá? Apesar, gente, que toda rigidez, vou colocar até aqui, toda rigidez matinal, né, acomete principalmente as manos, ok? Toda rigidez matinal deve ser investigada? Claro, mas aquela rigidez, aquela lentificação do movimento, maior de 60 minutos, critério de artrite reumatoidea, um dos. E 30 minutos, a gente vai investigar. Não é normal você acordar com uma rigidez, mas pode ser que você tenha dormido em cima da sua mão a noite inteira, ou deixado ela virada a noite inteira. Aí é claro, né, que você vai sentir alguma coisa, não tem nem como, tá? Bom, fora isso, prof, o que mais a gente tem para falar? Nós temos para falar que existe a tumefação ou inchaço, que a gente falou que pode ser sintomas e signos acompanhados, tá? Como eu disse, a limitação da mobilidade de uma articulação ou de um membro e a incapacidade para realizar atividades habituais. Incapacidade funcional, professora. A patologia reumática se acompanha de limitação funcional. Rigidez. A presença de rigidez ou entumecimento matutino ou depois de períodos de repouso ou atividade mais ou menos prolongada, é característica de patologia inflamatória articular, tá? Então, preste atenção, gente. Inchaço, incapacidade funcional, rigidez, limitação da mobilidade, né? Ou incapacidade de realizar movimentos que são no habitual, tá? Isso é problema articular. Agora, eu tenho que observar o que a doutora Mari disse, sintomas gerais. Febre, mal-estar, decaimento, debilidade, perca de peso, todos esses fatores estão associados à patologia reumática, certo? Seja qual for. Então, a gente sempre tem que pensar, tá? Mas, como diz, não só pensar em enfermidade reumatológica, porque eu tenho que pensar no meu diagnóstico diferencial, que são enfermidades metabólicas e neoplasias, principalmente neoplasias hematológicas, tá bom? Mas, prof, nós não temos só manifestações articulares, a senhora disse no início da nossa aula, pois eu disse e repito, vocês também podem ter um paciente que apresenta, meus amores, manifestações extra-articulares. Como, professora?
Na pele, na mucosa, gente, o que o seu paciente pode ter, né? Que é característico. Você vai lá olhar a pele do paciente. Você pode ter mácula, você pode ter placas eritematosas, o paciente pode ter fotossensibilidade, o paciente pode ter alopécia, o paciente pode ter fenômeno de Raynaud. Já vamos ver o que é o fenômeno de Raynaud, que é muito característico. O paciente pode ter vasculite cutânea, eritema, né? O paciente pode ter telangiectasia. Pronto, o paciente pode ter várias alterações. Nódulos subcutâneos. É aquele paciente que você vai olhar no braço dele, no antebraço, tem um monte de bolinha, bolinha, bolinha. Parece um terço. O que é aquilo? É um nódulo subcutâneo, característico de uma enfermidade reumática, como a febre reumática ou artrite reumatoide. Profila coração e pulmões. Olha, hipertensão arterial, seu paciente pode apresentar, tá? Geralmente, todo paciente que toma medicamento para qualquer enfermidade reumática, ele pode ter ali um aumento da pressão arterial. Ele pode ter uma hipotensão, ou uma hipotensão, não, perdão, ao contrário, uma hipertensão pulmonar. Ele pode ter uma pleurites, como eu citei ali para vocês, uma vasculites, uma cardites. Cardites é característico de febre reumática, né? Parou por aí? Não. Lembra que na nossa última aula que eu falei de aparato urinário, eu disse que ele pode ter nefrite, nefrites. Pode ter, prof? Pode. Pode ter cistite, uretrite, cervicite. O que mais? Sistema digestivo afetado também. Diarreia, galera. O paciente vai apresentar diarreia. O que mais que o paciente pode apresentar? O paciente pode apresentar alteração de motilidade. Ora constipado, ora diarreia. Pode ter alternação de curso? Pode. Prof, o que mais que a gente pode ter aqui? Pode ter alteração no olho. No olho? Claro. Seu paciente pode ter uveíte. Seu paciente pode ter conjuntivite. O que mais? Maculopatias. Maculopatia, gente, paciente que tem uso crônico de hidroxicloroquina, eles podem desenvolver maculopatia, viu? Sistema nervoso, o que seu paciente pode ter? Neuropatia, convulsão, córea. Se vocês não sabem o que é córea, depois eu vou falar para vocês, tá? É córea, não Coreia. Ou alguns falam Coreia, né? Mas o mais certo é falar córea, tá? Depois eu mostro ali uma imagem do que é. E, por fim, o sistema hematológico. Seu paciente pode ter o quê? Anemia, anemia hemolítica, galera. Principalmente paciente com lúpus, tá? Seu paciente pode ter plaquetopenia. Seu paciente pode ter trombose arterial e venosa. Gente, preste atenção que vocês ali, que nós vimos aqui um quadro gigantesco, tá? Um quadro gigantesco de manifestação extraarticular. Então, aqui você tem um paciente que pode ter um combo de tudo. Vamos lá. Quando vocês, principalmente, estiverem em pediatria, aqui eu coloquei em pediatria, por quê? Porque geralmente a gente vai acompanhar enfermidades reumatológicas bastante em crianças, e eu quero que vocês prestem atenção, já antecipando a pediatria de vocês um pouquinho, tá? Uma vez que vocês fizeram anamneses, vocês vão fazer o exame músculo esquelético, tá? Vão realizar de forma sistemática, vão inspecionar, vão palpar, vão experimentar de mobilidade articular, e aí vocês têm que ver o quê? Vocês vão observar, não só para criança isso aqui, tá, gente? Para adulto também, mas para criança e adolescente é mais específico. Você vai observar a estática e atitude articular, você vai observar signos inflamatórios, você vai observar se existe deformidades, e você vai observar pontos dolorosos, e você vai observar a mobilidade articular. Ah, doutora Mari, fácil, só isso, né? Por que estática e atitude articular? O seu paciente vai estar ali, você vai fazer exploração. Você vai ver se tem simetria
óssea, tá? Você vai observar a morfologia da articulação. Como é que está a massa muscular do paciente? Como é que está a postura do seu paciente? Ele tem desvio de coluna? Nossa, mas é um paciente pediátrico novinho, será? Tem desvio de RAX, né? Prof, você vê que as extremidades, né, elas estão simétricas, então os membros inferiores estão igual, direito e esquerdo, ou dismétrica, tá? Prof, tem a presença de contratura, o meu paciente está tendo flexão. Como assim, prof? Ele está tendo contratura involuntária, às vezes ele tem um movimento ele tem flexos, que são pequenos reflexos, que a gente diz são contraturas. É uma patologia ali, pode ser articular inflamatória ou infecciosa, tá? Principalmente se for na munheca, tá bom? No joelho é mais difícil, mas na munheca é mais fácil. Tem signos inflamatórios, professora. Esse meu paciente tem tumefação articular, ele tem rubor, ele tem calor, ele tem derrame articular. Prof, ele tem deformidade. Como assim? Uma deformidade na articulação. Gente, toda articulação deformada, igual a artrite reumatoide, a mão do paciente, né, a articulação das falanges, elas são todas alteradas. Essa deformidade é um processo de larga duração, é uma doença crônica, tá? Nesse caso, na pediatria, ela pode ser congênita ou adquirida. Pontos dolorosos. Toda vez que você for explorar fisicamente, for fazer as manobras necessárias com esse paciente, esticar a perna, trazer a perna, rotacionar a perna para um lado, para o outro, subir a mão, descer a mão, sobe braço, desce braço. Isso são explorações. Quando você vai fazer isso, o paciente ele pode sentir dor, tá? Ele pode sentir muita dor na articulação, ele pode sentir dor no músculo, ele pode sentir dor na face, ele pode sentir dor no tendão. Então, o que acontece? Quando você vai explorar o paciente, é muito mais fácil. E aí, às vezes, para a criança, por exemplo, você vai pegar a perninha, quando você vai fazer flexão e extensão, se ele já está com dor, ele vai travar a perna. Ou ele vai dizer, não, tia, não faz não. Por quê? Porque ele já tem sensibilidade à dor. Mas você tem que testar a mobilidade, tá? E claro, como eu disse, né, a gente tem que avaliar a motilidade, tanto ativa como passiva, para ver se tem alguma limitação. Observar, gente, quando você for tocar, quando você for palpando essas articulações, o paciente tem geralmente dor. Então, quando você toca na articulação, meio que aperta, que pinça, ele vai gritar. É incômodo, tá? Então, são situações que a gente tem que saber diferenciar aí. Limitação funcional, alteração da capacidade funcional, consequência direta da dor ou tumefação, tá? Quando se afeta as extremidades inferiores, na maioria dos casos, a criança apresenta cólera. O que é? Ou impossibilidade para apoiar a extremidade. Então, gente, às vezes a criança fica com a ponta do pé, às vezes anda manca, né? Por quê? Porque se ela apoiar todo o pezinho, todo o peso da sua perna, vai ter dor. Então, às vezes, ela fica ali, ela não consegue apoiar a extremidade, ou ela vai ficar pulando igual um saci pererê. Aí você fala, mas o que aconteceu? Ah, tá doendo, certo? Então, ela vai parar, vai ficar quietinha e não vai querer fazer mais nada. O difícil é quando é no membro superior. Por quê? Criança não faz muito movimento com as mãos, né, de esticar, subir braço, descer braço, na grande maioria das vezes. É mais correr para lá e para cá. Então, quando a afetação é nos membros superiores, é no ombro, no cotovelo ou na munheca, quando você vai lá, a criança vai vestir a roupinha, quando ela vai pentear o cabelo, ela pode sentir dor. Mas, geralmente, se é uma criança menor, quem faz isso são os pais, né? Ou as outras pessoas que estão cuidando. Então, o que acontece? Membro inferior ainda é mais fácil de a gente explorar na grande maioria das vezes. Por isso que a gente tem que usar e abusar, né, de técnicas aí palpatória, de movimentos, para ver como é que tá essas articulações. Como eu prometi, né, o que é característico ali, o nosso fenômeno de Raynaud. Gente, para que fique claro aqui para vocês, fenômeno de Raynaud, vocês têm que ter essa característica clínica aí, tá? Essa coloração trifásica, tá bom? É uma palidez cutânea,
que aparece nos dedos das mãos e dos pés, pode aparecer no nariz, pode aparecer no pavilhão auricular, pode aparecer até na auréola da mama, tá? Prof, mas por que acontece isso? Porque o seu paciente, ele tem episódios de vasoespasmo, ok? Isso pode ser relacionado pelo frio ou pode ser por um estresse emocional mesmo. Mas e o que faz, prof? É o que eu estou dizendo. Para ser considerado fenômeno de Raynaud, o seu paciente tem que ter ali, né, um câmbio de coloração trifásica. Palidez, cianose e eritema. Palidez, cianose e eritema. Aqui a gente consegue observar as 3 cores em um local só, né? Parece até uma roupa tie-dye. Então, o que acontece? É benigno? Pode ser, por que não? É benigno, às vezes é idiopático, tá? Mas às vezes ele apresenta em mulheres jovens. Às vezes a o fenômeno de Raynaud, perdão, ele está associado ao lúpus, a uma esclerodermia, a uma vasculites. Mas também, gente, o que é interessante, eu não sei se vocês conhecem, mas é só a nível de conhecimento, que ele também pode ser o primeiro sintoma do que a gente chama de síndrome de desfiladeiro torácico, ou costilha cervical. Quando o seu paciente, em vez de ter lá na T1, que é o nascimento da primeira coxilha, ela nasce em C7, tá? E aí ela faz compressão de plexo braquial, isso pode acontecer também. Hipotiroidismo, diabetes, crioglobulinemia são os casos em que a gente pode encontrar. E, claro, nós temos, como eu disse para vocês, que eu ia mostrar no final da aula, o exantema, por exemplo, as outras manifestações que são extrasarticulares. Aqui nós temos uma paciente, por exemplo, que ela apresenta aqui, né, aqui a gente consegue ver na testa, nos olhos, aqui na ala nasal, o que a gente chama de exantema eritomatoviolaceum em párpados, tá? Principalmente aqui, ó, ok? É um eritema heliotropo, ok? E um exantema facial em alas de mariposa, tá? Essa paciente aqui tem uma dermatomiosite juvenil. O que vocês não podem confundir é que sempre vocês têm que lembrar que alguns pacientes, isso aqui seria, né, o que a gente chama em ala de mariposa. Alguns pacientes têm rosácea, tá? Rosácea só vai ser aqui na maçãzinha do rosto, ok? Então, isso aí é um pouquinho diferente. Lesões eritematopumpúricas, igual nós temos essa nossa paciente aqui. Essa paciente apresenta o que a gente chama de púrpura de Renoche, tá? E essa outra aqui tem um eritema, uma hiperemia periciliar. Ah, então ela tem uma hiperemia periciliar com uveites. Olha como é que tá o olhinho dela aqui. Isso aqui é muito característico em pacientes que têm espondiloartrite juvenil. Por que a doutora Mari colocou isso aqui para vocês? Para que vocês sempre lembrem que artralgia e artrites não são os sintomas principais, porque nós temos manifestações extraarticulares, tá bom? Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui que eu prometi para vocês, rapidinho. Prof, fica assim mesmo a mão com essas cores, o fenômeno de Raynaud? Sim, fica desse jeitinho aí. O dia que vocês observarem uma vez, vocês nunca mais vão esquecer. Deixa eu só mostrar aqui que eu prometi. Rapidinho. Famosa córea de Scheidman. Eu até esqueci de pôr, eu devia ter colocado antes. Você sabe como é que é o nome dos critérios de febre reumática? Vocês já ouviram falar ou não? Deixa eu achar aqui.
Se o computador ajudasse, né? Seria mais interessante. Aqui, ó. Como é que é o nome do critério que avalia febre reumática? Um nome só. Critério de Jones. Lembram? Critério de Jones? Isso. Critério de Jones. Muito importante. Ó, então, para quem não sabe, isso aqui é a famosa coreia ou coreia de Scheidman. O que é característico de febre reumática, né, os pacientes eles têm os nódulos subcutâneos, e essa aqui é a famosa coreia ou coreia de Scheidman. Nós temos aqui uma menininha mostrando, né? Prof, o que que significa, né, o que que a gente pode observar, o que que é isso? Então, é uma manifestação neurológica de febre reumática, como diz aqui, aproveitando já esse slide, é uma famosa síndrome hipercinética hipotônica, tá? É uma manifestação neurológica da febre reumática, podendo ou não ser acompanhado de outros sinais. Uma coreia mais comum no sexo feminino. Acomete córtex cerebral, núcleo caudado e núcleo subtalâmico. Então, é síndrome hipercinética hipotônica, e essa é a característica dos pacientes. Beleza? E não se esqueçam aqui, isso aqui é só a nível de comentário, muitos professores podem perguntar para vocês, gente, critério de Jones, tá? Critério de Jones é muito importante com que vocês saibam. Eu não estou falando que vou colocar em prova, até porque eu não fui específica nas enfermidades, em lúpus, eu não entrei específica em febre reumática, não fui específica nas questões. Mas esses são os critérios aqui, ó. Eu vou até colocar no final do meu slide para vocês, né? Que são os critérios de Jones, critérios aí de febre reumática, beleza? Critérios maiores e menores. Então, o diagnóstico é uma infecção, tem que ter uma infecção Streptococcus documentada, né, ASLO ou ASLO, ou a cultura orofaríngea, mais 2 critérios maiores, né, ou um maior e 2 menores. Então, o paciente tem que ter uma cardite, tem que ter a córea, tem que ter poliartrite migratória, eritema marginado e nódulos subcutâneos. Os menores são febre, alta artralgia, VHS ou PCR elevados e PR prolongado, tá bom? Pois eu coloco para vocês no finalzinho lá, para vocês não esquecerem o que são critérios de Jones. Meus amores, alguém tem alguma dúvida que a doutora Mari possa estar aí ajudando vocês a solucionar qualquer dúvida, qualquer problema? Não? Adri, tudo certo? Vocês estão tendo chamada no Google Meet essa semana ou não? Eu, para as outras turmas, eu coloquei a chamada, mas eu não sei se está tendo ou não. Sim? Bom, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, essa aula foi uma aula de reposição, mais uma vez, avisando aos alunos que talvez chegaram atrasados aí, a reposição de segunda-feira, que ficou faltando tempo para a gente terminar e concluir essa nossa aula, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ensinado vocês aí um pouco de enfermidades não, mas de semiologia reumatológica. Como eu disse para vocês, o contexto é muito abrangente, então a gente citou, né, e falou de formas semiológicas para que vocês consigam aí elaborar bons diagnósticos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha passado a informação de forma precisa para vocês, e que não tenha ficado muito confuso. Foi tranquilo?
Elana? Que bom. Segunda-feira, então, a gente se encontra para a nossa última aula do semestre, né, que é a nossa aula de semiologia neurológica, tá bom? Eu agradeço vocês por terem me dado essa oportunidade de hoje terminar a minha explicação. Desculpa tomar o tempo de vocês aí para um acontecido de segunda-feira, tá bom? Mas agora vocês, depois de uma semana cheia de compromissos, agora vocês já podem descansar. Um beijo, meus amores. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Adri, Marden, muito obrigada aí, viu? Pelo espaço.